Bom dia, obrigado pela presença de vocês aqui nesse recital palestra de música latino-americana. Estou muito feliz de tocar aqui em BH. Já vim algumas vezes para cá, mas acho que é a primeira vez que eu estou vindo para tocar e para fazer esse evento. E estou feliz também por estar nesse evento com tanta gente boa, tanta gente que ontem no recital à noite eu achei sensacional ver o trabalho e um pouquinho que eu pude aproveitar das falas de antes também. Já gostei muito, então uma pena que vai ser tão rápida essa minha passada por aqui. Bom, a minha fala hoje é sobre música latino-americana, né? Vertentes da música latino-americana para violão solo. E a ideia é não generalizar a música latino-americana, não tentar rotular essa música latino-americana tão diversa de cada país como uma coisa só, mas expor algumas dessas vertentes para que a gente vá entendendo pouco a pouco como é que são as expressões musicais de cada país, né? Eu selecionei 5 músicas de 4 países. Eu vou falar um pouco sobre as músicas, vou falar sobre a história dessas músicas, um pouco sobre a composição e vou colocar alguns áudios também para a gente ter essa referência do que era a música latino-americana raiz, digamos assim, né? O folclore, a partir do qual os compositores se baseiam. E aí depois disso eu vou tocar. Então são 5 músicas de 4 países. Você pode passar, por favor? São essas 5 aqui, né? Então eu vou tocar a Canção de Cuna, do Léo Brauer, Pequena Suíte do Radamés, Sonatina Meridional de Manuel Ponce, Balada para Martim Fierro, de Ariel Ramírez, e a Primavera Portenha de Astor Piazzolla. Os últimos 2 são argentinos, aí o primeiro é cubano, brasileiro e mexicano. Então o Brauer é um dos compositores vivos mais importantes hoje em dia, né? Ele tem uma carreira muito sólida, né, como compositor e quando ele era jovem também como intérprete. E ele compôs em 78 essa Canção de Cuna. Na verdade ele fez um arranjo dessa Canção de Cuna, que é um tema do Emílio Grenet, compositor do começo do século XX. Coloca o áudio, por favor, Luigi, da Drume Negrita, que é essa composição do Grenet. Mamá la negrita, se le salen los pies la cunita y la negra mece ya no sabe qué hacer. Tu drume negrita, que yo va a comprar nueva cunita, que va a tener capité, que va a tener cacabé. Si tu drum y yo te traigo un mamey muy colorado, y si no drum y yo te trae un babalao que da pau pau, tu drum é negrito. Então, a gente tem 2 partes, né? A gente ouviu primeiro esse tema principal e depois um trecho bem contrastante, né? Quando fica mais rápido e tudo. Bom, Brauer, a partir dessa música, ele faz a versão dele, que é um pouco mais tradicional em alguns aspectos, quase como se fosse uma música ainda com uma finalidade didática um pouco, assim, né? E, bom, é uma Canção de Cuna, é canção de ninar, né? Então aí dorme negrinha, né? Tem uma história toda ali por trás. E deixa eu tocar alguns trechos para a gente perceber alguns detalhes da composição, né? Esse tema, esse motivo, na verdade, né? O tema por si só é muito Brauer, né? Se vocês já tocaram a peça sem título, né? No Edom, que é esse... Então, esse é o tema do Drume Negrita, né?
Então, assim, parece que essa música foi feita pelo Brauer, já parece que a composição é dele mesmo, porque ele usa tão bem esse aspecto motívico, né? E o Brauer já falou em entrevistas em como ele gosta de trabalhar os motivos à maneira de Beethoven, né? Ele brinca que o Beethoven é esse... E Brauer... Então esse uso do motivo é muito recorrente na obra do Brauer. E, bom, em 78, o Brauer já estava numa fase mais experimental. Normalmente a gente divide a carreira composicional do Brauer em 3 fases, né? A primeira fase que é folclórica, usa muito material cubano, né? Depois essa fase experimental dos anos 70, quando ele tem contato com compositores de vanguarda. E aí depois, eles chamam, como é que é? Ultra... neoclassicismo, eu esqueci o nome, tem um nome... Nova Simplicidade. Nova Simplicidade, mas isso, é esse, mas tem algum outro nome que é assim, que ele junta, né, as influências do começo da carreira com o meio e revira aqui, que é interessante também a gente pensar nisso, né, em como ele começa usando motivos folclóricos, depois passa por essa experimentação para depois voltar para o folclórico, mas com outros olhos, né? E isso acontece em vários níveis, tanto em Brauer quanto em obras de outros compositores, e até se a gente pensar também de uma maneira mais ampla na história da música, assim, né? Como a gente vai de aspectos mais conservadores para depois a gente ir para outros lados mais vanguardistas, depois a gente acaba voltando. Então essa busca, né, que a gente tem por se expressar na arte através da conservação de alguns elementos, mas da experimentação de novos outros. Bom, vou tocar então essa canção de...
tema de novo reharmonizado, bem legal aquela parte ali, eu acho muito criativo da parte do Brauer ter feito essa modulação ali, né? Modulação não, mas uma reharmonização. E a canção de Cuna faz parte são duas canções populares do Brauer, né? Então essa tem outra, não esqueci o nome dela agora, mas ela faz parte de um parzinho. Bom, próximo, por favor. A peça do brasileiro desse concerto vai ser a Pequena Suíte do Radamés Inátali. E é curioso o caso do Inátali, que é um dos compositores mais conhecidos brasileiros, né? E todo mundo conhece alguma das obras dele, mas do ponto de vista acadêmico, ainda falta uma pesquisa detalhada sobre essa Pequena Suíte. Fica a dica para os pesquisadores de plantão. Porque a gente tem alguns trabalhos, uma tese do Fernando Rodrigues, que fala da comparação do manuscrito com a edição, né, dessa música, mas falta ainda um trabalho de levantamento desses gêneros, desse pastoril, toada e frevo, e como que eles se relacionam, como é que eles estão na obra do Radamés, né? Como que o Radamés usa esses elementos, onde estão esses elementos. A começar pelo título, pastoril, na edição está escrito pastoral, né? Então, porque viram pastoril, achavam que estava errado o manuscrito, colocaram pastoral remetendo a, não sei, Beethoven, né? Uma sinfonia pastoral e tal. Mas pastoril é um gênero brasileiro, do Nordeste brasileiro, especialmente em Alagoas, mas também em várias regiões do Nordeste, que é uma manifestação de música do Natal, que é a música do presépio. Tem dois grupos, né, o azul e o encarnado, e aí tem alguns personagens, né, a mestra, a Diana, contra a mestra, e aí tem uma história toda, e assim, é uma cerimônia, um festejo, né, comum no Nordeste na época de Natal. Passa um slide, por favor, Lídio. Que são essa primeira foto aqui, né? São grupos de mulheres, né? Que são as pastoras, por isso que é pastoril. Vamos colocar o áudio do pastoril agora, que é o Boa Noite. Isso aí, para a gente ouvir um pouco do que é esse gênero, né? Boa noite, meus senhores todos, e boa noite, senhoras também. Somos pastoras, pastorinhas belas, e alegremente vamos a Belém. Somos pastoras, pastorinhas belas, e alegremente vamos a Belém. Ó gentileza tão formosa e bela, eu não sou lírio nem também jasmim. Das pastorinhas sou a mestra delas, e dentre as flores sou o bugari. Das pastorinhas sou a mestra delas, e dentre as flores sou o bugari. Boa noite, meus senhores todos, e boa noite, senhor. Então, essa é uma música de entrada, né, das pastoras. Então, elas se apresentam, né, sou as pastorinhas, sou a mestra, e apresentam os personagens, né? E o ritmo, né, essa célula rítmica, ela é a da marcha rancho, né, que é usada também no frevo, se a gente for pensar, né, que é o terceiro movimento ali, só que o frevo é mais rápido, mas tem essa ideia dessa polirritmia do 3 contra 4, mas com aquela última nota que acerta tudo, né? O tchan, 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 tá, né? O tempo 4 deixa tudo dentro do compasso ainda. Então, esse é um pastoril, né? O primeiro movimento é um pastoril. Volta um slide, por favor. O segundo movimento é a toada, e toada é um termo que aparece na música do Brasil inteiro, assim, com vários significados. Então é difícil, e por isso que eu comentei no começo que falta um trabalho, porque para mim também eu fui atrás de qual era essa toada que Radamés se baseia, né, para fazer essa suíte.
E não encontrei uma referência precisa disso, né? A gente tem toadas, toada no geral é uma melodia mais lenta, cantada com viola, né, pelo Brasil todo, mas normalmente não tem, bom, normalmente não, algumas das referências que eu vi não tem esse ritmo que ele vai usar, que é essa célula pontuada, né? As referências que eu vi são um pouco mais quadradas, assim, mais de colcheia e tal. Mas então, sobre a toada, é um movimento bem bonito, né? Radamés também, todos eles, ele tem a linguagem harmônica do Radamés é muito sofisticada em termos de dissonâncias, né? Ele sempre vai sétimas, nonas, 11ª, terceiras, muitas alterações assim de harmonia, que faz a música ficar muito interessante. Então ele pega esses elementos, né, do folclore, dos gêneros de lugares variados e passa por esse filtro composicional dele. E o frevo, eu acho que é o gênero mais conhecido de uma forma geral, né, porque tem muitas referências a ele, enfim, de carnaval e tudo. Coloca no próximo slide. Que é uma dança muito acrobática, né? Essa foto eu acho sensacional, a elasticidade, né, desse menino. E esses pulos muito altos. E aí nos blocos de carnaval saem tem todo mundo que vai dançando frevo, mas sempre tem alguém na frente que vai fazendo essas acrobacias. Então é uma música muito viva, né? Muito rápida, e a história também é que a capoeira teve muita influência no frevo, né? Então os capoeiristas estavam à frente dos seus blocos, dos seus respectivos cordões, e aí faziam essas manobras meio para segurar, mostrar que estavam bem de forma, para caso alguma eventualidade acontecesse. Bom, vou tocar então. O frevo tem um exemplo ali, mas o Vassourinhas, que é aquele frevo bem famoso, né? Então vou passar esse frevo e vou direto para a música. Então, um pequeno suíte de Radamés, 3 movimentos: pastoril, toada e frevo.
comentar, mas essa música foi uma das últimas compostas pelo Radamés, né? Foi em 1985, e a encomenda foi do Turíbio Santos, que sentia falta no repertório de uma música justamente com essa temática de música nordestina, né? Que tivesse referência a gêneros, ritmos e manifestações culturais nordestinas. E o Radamés falou, não, pode deixar comigo que já tem os temas, até ele comentou. E na obra de Radamés, no geral, a gente encontra muitos gêneros distintos, né? Nos estudos, né? A gente vê viola caipira, a gente tem choro, tem valsa, tem bossa nova, né? Samba bossa nova na brasiliana, né? Então é um compositor realmente assim que foi vendo esse Brasil e várias manifestações para colocar na música para violão. A próxima música que eu vou tocar então é a Sonatina Meridional, é uma peça bem canônica do repertório já, né? Composta por Manuel Ponce em 1930, mas a publicação dela foi alguns anos depois, em 1939. E essa música foi uma encomenda de Segovia, que, assim como o Turíbio, né, que teve essa relação com Radamés, bom, Segovia tinha relação com muitos compositores e com Ponce em especial trocavam muitas cartas e encomendavam, Segovia encomendava músicas, Ponce voltava com as músicas para ele, Segovia gostava de algumas coisas, não gostava de outras e mudava algumas coisas, e a colaboração dos dois foi muito frutífera para o nosso repertório. Agora, a personalidade de Segovia é sempre uma questão a ser conversada, né? Ele tinha um ideal muito absoluto, talvez, da visão. A visão dele era muito fechada naquilo que ele acreditava que dava certo para o violão e a noção do que era a música em si, né? Segovia viveu praticamente todo o século XX, mas não tocou as vanguardas do século XX, né? Os compositores que Segovia tinha uma relação de amizade, de trabalho, eram todos de uma estética mais pós-romântica ou romântica mesmo. E Ponce é um compositor que escreveu muitas sonatas, é um compositor muito preocupado com a questão formal, né? Então nessa Sonatina Meridional a gente tem uma sonata em 3 movimentos com um tema, a forma clássica, uma das formas clássicas da sonata, assim, né? De exposição, de ter o desenvolvimento, dois temas de desenvolvimento, depois uma recapitulação, né? E é muito interessante comparar também o manuscrito de Segovia, do Ponce, com a edição de Segovia. Essa versão que eu vou tocar para vocês é fruto de um trabalho de vários anos que eu venho tocando essa música e que é a minha visão do que pode funcionar, do que eu gosto nas composições do Ponce, né, no original do Ponce, e o que eu gosto do que o Segovia fez. Entre as alterações, algumas significativas, assim, no primeiro movimento, Ponce não marca nenhum pizzicato. Então todos os pizzicatos do primeiro movimento são do Segovia. Uma alteração de timbre, né? Outras coisas do tipo, quando Ponce escreve ele faz o acorde primeiro e depois 2 baixos, né? Essa figuração é comum no primeiro movimento. Segovia muda várias vezes isso para... Então, esse tipo de alteração que acaba favorecendo a execuibilidade, né, no violão, mas que muda levemente a figuração do acompanhamento. E no terceiro movimento, o Segovia corta alguns rasgueados. Também o Segovia ele tocava um repertório espanhol no geral, mas sempre dentro de um certo limite do que ele considerava ser um violão de concerto, né? Tanto que um dos objetivos da vida do Segovia, que ele deu entrevista em várias ocasiões, né? E ele comentava que dos objetivos da vida dele como músico seria esse de resgatar o violão das mãos dos ciganos, algo assim desse tipo, né? Uma coisa meio... hoje em dia até é difícil de falar isso, né? De pensar, né, nessa... Como assim retirar o violão, não valorizar essas manifestações. Mas o que eu quero dizer é que quando tem muito rasgueado, Segovia dá uma tirada para ficar um pouco mais técnica, mais clássica. Isso acontece no terceiro movimento.
Bom, o tema da Sonatina Meridional foi retirado de uma canção folclórica que a gente vai ouvir agora. É uma canção folclórica espanhola e é um recital de música latino-americana, mas a gente vê que a Espanha, para os países latino-americanos, com exceção do Brasil, né? E Portugal, no caso do Brasil, eles têm uma parte importante também na formação das músicas desses nossos países latinos aqui. Então, essa música de Ponce, na verdade, ela é de muitos lugares ao mesmo tempo, né? Mas Ponce é mexicano, compôs isso em Paris com um tema espanhol. Então, vamos ouvir esse tema, que não sei se todos conhecem, mas é muito interessante ver como é que era esse tema tradicional. Então, tem essa parte das castanholas, né? Eles falam na letra. E é no alto daquela montanha, peguei uma flor, algo assim, é uma canção campestre, assim. E aí a gente vê nessa harmonia do que está acontecendo na canção, né? É bem simples, né? Bem... frases curtas, dentro de uma harmonia de primeiro e quinto grau, e uma frase que se fecha nela mesma, né? Esse final. Então, como se não ele tira esse finalzinho, então ele sempre deixa suspenso, ele faz. A gente fica faltando aquelas outras notas. Mas quando a gente não conhece a música, essa original, isso, mesmo quando a gente conhece, na verdade não faz uma falta, mas a gente fica na expectativa um pouco mais, né? Quando a gente sabe o que é essa canção. Né? E, bom, Ponce manipula esse tema, esse motivo, né? Esse tema e extrai os motivos de umas formas muito interessantes no primeiro movimento, né? Que também campo, esses nomes, né? Campo, copla e fiesta, são nomes que o Segovia deu. Os nomes originais eram os nomes dos andamentos, né? Alegro, andante, algo por aí. Também o nome Sonatina Meridional, né? O meridional não existia, só Sonatina. Então o Segovia deu uma cara nova, tanto para o título quanto para várias passagens aí da Sonatina Meridional. Copla é uma canção, tem uma parte cromática muito interessante ali, um baixo que faz as 12 notas ascendendo cromaticamente, um trecho bem expressivo da música. E o terceiro movimento é fiesta, é uma coisa bem viva, um andamento mais rápido também, e com esses rasgueados, e lembra muito a música espanhola, né, em vários momentos.
minha autopropaganda aqui, essa música e muitas outras estão no meu CD que eu lancei no ano passado, meu álbum digital, na verdade, chamado Colunas, também de música latino-americana. Tem a sonatina meridional, mas não tem essas outras. Eu gravei algumas outras, gravei Brauer, A Cidade das Colunas, Whirler of the Dance, do Carlos Rafael Rivera, e Desterro, da Maria Inês Cruz Melo. Então, se vocês gostarem de música latino-americana, se gostaram aqui, ou se talvez não gostaram da minha performance agora, mas talvez gostem do CD, então escutem aí para ver o que vocês acham. Legal, próximo, por favor. Ariel Ramírez foi um compositor também do século XX, que escreveu essa balada para Martín Fierro, que é um personagem argentino de um livro de José Hernández, escritor do final do século XIX. Passa o próximo, por favor. Que essa é o frontispício do livro, né? El Gaucho Martín Fierro, ou só Martín Fierro. E daí tem esse primeiro livro, depois tem a volta de Martín Fierro. E bom, o gaúcho brasileiro, ou o gaucho argentino, eles são dessa região dos Pampas, né? E nesse livro, o Hernández, está na minha lista de leitura, né? Eu só li comentários sobre ele, mas ele evidencia esse caráter heróico, mas ao mesmo tempo sensível e apaixonado dos gauchos, né? Nesse personagem em específico. O Martín Fierro, ele é convocado pelo exército para servir, e ele deixa a esposa e filhos. E quando ele volta, a esposa dele está com outro. E os filhos, cada um foi para um lado. Então, assim, a história é essa tristeza da volta e essa imposição da guerra, né? Bom, e na balada para Martín Fierro é uma das músicas, acho, mais bonitas, assim, uma melodia super expressiva, e que a gente ouve esse caráter dos Pampas, né, do sul. É um aire, né, é aire sureño, então é uma canção, e a gente percebe esses vários elementos, assim, as terças paralelas, uma harmonia, um ré menor, assim, bem estável, e como o violão é muito parte dessa cultura do sul, da América do Sul. Bom, é uma música curtinha, são uns 3 minutos.
última música do programa é a Primavera Portenha, de Astor Piazzolla, também expoente da música argentina, né? Apesar de ser considerado, às vezes, um tango moderno demais, né? Que saiu da Argentina, foi para a Europa estudar, e aí quem é mais tradicional do tango, né? Gardel, vê que ele colocou muitos elementos a mais e começa a levar o tango. Bom, ele usa os elementos do tango para fazer a música dele, né? De uma maneira, agora a gente já está mais para o final da fala, desse recital palestra, é interessante a gente pensar como que esses elementos musicais folclóricos, ou esses gêneros de cada país, são usados pelos compositores, né? Nesse programa que eu apresentei, sempre tem alguma relação, né, ou de um personagem, ou de um gênero, né, ou ele usa literalmente um tema, ou só se baseia nesse tema. No caso do Radamés, né, ele usa... Bom, ele disse que eram temas que ele já tinha, mas talvez ele tenha composto esses temas em cima de referências, né, dos ritmos nordestinos. E, bom, Piazzolla faz isso com o tango, escreve as 4 estações portenhas, e o Sérgio Assad faz um arranjo maravilhoso de todas elas, né? Que eu vou tocar a Primavera. O arranjo é de 2002, as estações são mais ou menos dessa época da década de 70. E o Assad, quando ele escreve solo, ele está pensando em duo ainda, né? Então as linhas intermediárias sempre tem muita coisa acontecendo, a polifonia, né? Tanto nas composições quanto nos arranjos dele. E é muito interessante o jeito que ele aborda o violão nessa transcrição aí, nesse arranjo, transcrição da Primavera Portenha. Bom, mais uma vez, obrigado a todos vocês pela presença. Flávio, obrigado pelo convite, foi um prazer. Luigi, obrigado também pela passar aí os slides e por toda a conversa. Muito bom reencontrar amigos aí, Rafael, o Arthur que estavam aí, Marco, né? Acho que não está hoje, mas foi um prazer. E com isso eu encerro então essa minha participação com a Primavera Portenha.